Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio. A paz do Senhor, queridos irmãos, amigos, estamos aqui para mais uma videoaula sobre escatologia bíblica. Esta aula será a 11ª da série, e pelo fato de ser uma aula mais extensa, o milênio, iremos falar sobre o milênio, nós iremos dividir esta aula em 4 módulos, em 4 partes, falando sobre o milênio, para que as aulas tenham uma duração menor e você possa assistir da melhor maneira possível. Amém? Pois bem, a 11ª aula que iremos falar, portanto, será sobre o milênio de Cristo, a implantação do reino de Jesus Cristo na terra. Na videoaula anterior, nós falamos sobre o tribunal, o julgamento das nações vivas, quando Jesus Cristo descer dos céus com a igreja e miríades de anjos. Ele vai prender Satanás, o arcanjo Miguel, o anjo-chefe, o protetor de Israel. Ele vai prender Satanás e vai lançar no lago de fogo. O anticristo e o falso profeta também serão lançados no lago de fogo. Após esse juízo, o Senhor Jesus Cristo vai estabelecer o milênio, vai implantar o seu reino de 1000 anos na terra. E é exatamente sobre este 1000 anos que vamos tratar a partir desta videoaula. Pois bem, meus amados, o Senhor Jesus Cristo, Ele falou sobre esta era, e todos os judeus, todo o povo judeu aguarda o milênio. Foi uma época que Jesus não tirou do coração do seu povo. O milênio abrange as últimas coisas reveladas nas Escrituras sobre o plano de Deus através dos séculos, e referente ao homem, referente à terra. Trataremos, portanto, daqui para frente, dos seguintes assuntos. Vamos falar sobre o milênio, a última revolta de Satanás no final do milênio, o julgamento dos anjos decaídos e o julgamento final dos ímpios, que é o juízo final. E terminamos esta série de escatologia bíblica falando sobre a renovação do céu e da terra e o eterno e perfeito estado, em nome de Jesus. A última dispensação, ou a última oportunidade de arrependimento para o homem. Então, nós abordamos no decorrer dos estudos e introduzimos esta série escatológica falando sobre as eras passadas, chamadas de dispensação. A dispensação da inocência antes do homem pecar, a dispensação da consciência após o homem pecar, o governo humano de Noé a Abraão, a patriarcal de Abraão a José,
a dispensação da lei, fala sobre Moisés a Cristo, a graça de Cristo até o arrebatamento da igreja, e agora a última dispensação, que é a do milênio. E não esqueça, uma dispensação é um período de tempo em que Deus concede ao homem uma oportunidade de arrependimento mediante a obediência deste homem às leis divinas. E o milênio é a última oportunidade, é a última dispensação, o último a última participação, a última oportunidade, portanto, que o homem tem diante do seu Salvador de se arrepender. Serão 1000 anos de reinados através de Cristo na terra. Não se deve materializar e nem espiritualizar totalmente o milênio, como muitos o fazem, não é? O milênio é um governo literal de Cristo. Será a época áurea dos judeus. E como eu disse, Jesus não tirou essa esperança deles, simplesmente não revelou o tempo e a hora do cumprimento, não é? Lucas 2:38, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Israel. Ana, quando Jesus nasceu, ela viveu a vida inteira, na infância de Jesus principalmente, pregando a presença do rei em Jerusalém, não é? Por causa dessa esperança é que os judeus estão regressando à sua pátria e cada vez mais aumenta o seu progresso. Preste atenção, através da mídia, o movimento sionista, tá? A criação toda também aguarda o milênio para a sua libertação do pecado a que ficou sujeita. Romanos 8:19-23, né? O pecado afetou o homem, o pecado afetou a criação, o pecado afetou tudo no mundo, trouxe desarmonia, inimizades, deformações, desequilíbrio. O pecado afetou a relação entre Deus e o homem e os seus semelhantes. O pecado fez uma bagunça na terra. Os furacões, os terremotos, as secas, as inundações, pragas, o frio, o calor excessivos, etc, etc. Todos esses males foram causados e são causados pelo pecado. Por isso é necessário que Jesus reine, para que ele venha fazer convergir, ligar a si todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. E nesse dia estaremos fazendo cumprir, ou estará se cumprindo, a resposta às orações de todos os crentes salvos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, o versículo 14. A Bíblia diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de partos até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito,
também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Meus irmãos, quando, portanto, ocorrerá o milênio? Evidentemente, será depois da segunda vinda de Cristo, depois da vitória de Cristo sobre a besta, sobre o falso profeta e sobre Satanás, porque ambos serão amarrados por 1000 anos e somente os fiéis reinarão com Cristo. E como eu já disse, o falso profeta, o anticristo, Satanás, todos estarão presos no inferno, no lago de fogo. Por isso, Apocalipse 19, 11 a 16 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Veja que ele está descendo para a terra para libertar Israel do Armagedon. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiu-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele lançará Satanás no abismo, lançará o falso profeta, que já vai estar lá no abismo. O anticristo será lançado, e todos os ímpios, bendito seja Deus. Então o Senhor vai reinar 1000 anos de paz na terra. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Pois bem, amados, quais são os propósitos da vinda de Cristo para reinar? O Senhor tem os seus propósitos. A base e a legislação do governo de Cristo estão reveladas nos capítulos de 5 a 7 do Evangelho de segundo São Mateus, o Evangelho do Rei. Pois bem, o primeiro propósito do reino de Cristo é fazer convergir em Cristo todas as coisas. O pecado trouxe desunião, divergências, desgraças e desagregações em tudo. Agora no milênio, ele estará trancafiado, Satanás estará preso e o mundo estará sob Cristo. Por isso a palavra de Deus diz em Efésios 1:10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O outro propósito do reinado de Cristo é estabelecer a paz e a justiça na terra. Porque nesse tempo toda rebelião contra Deus será neutralizada. A expressão então virá o fim, bendito seja Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 15, 24 a 28, se refere ao fim do milênio. Não é o fim das eras, porque as eras serão eternas. É o fim do milênio. Por isso diz:
lá em 1 Coríntios 15, 24 ao 28, depois virá o fim do milênio, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Isto aqui será no novo céu e na nova terra, e as eras sucessivas, que nós veremos isso aí logo após o estudo sobre o grande trono branco. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhes sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe são sujeitas, para que Deus seja tudo em todos. Isto tem conotação com as eras eternas, que nós iremos ver, como disse, depois do juízo final. Muito bem, então no milênio haverá paz e haverá justiça na terra. Hoje a injustiça impera, hoje o conflito impera, assassinatos, corrupção no governo, em todas as camadas sociais há corrupção, há injustiças, há iniquidades, sensualismos, uma série de pecados. No dia do milênio, nada disso será permitido, portanto. Outro propósito do milênio, amados, como dissemos, é fazer convergir em Cristo todas as alianças da Bíblia. Lembra das dispensações? Esta é a última. Em cada dispensação, Deus fez um pacto com o homem. Aqui se trata da plenitude dos tempos. E o termo convergir quer dizer dirigir-se ao mesmo ponto. É todo o universo dirigindo, voltando para o domínio de Cristo, que é o seu verdadeiro Criador. Outro propósito é fazer de Israel, ou fazer Israel ocupar toda a terra que lhe pertence e fazê-la cabeça das nações. Veja que Israel até hoje não ocupou a sua terra. Gênesis 15, 18, 1 Coríntios 16, 15 a 18, Isaías 11, 10. Enfim, somente no milênio é que, através do rei, essa nação, os israelitas, eles vão ocupar toda a terra dada por Deus a Abraão, e no milênio Israel se tornará cabeça das nações e não cauda. Outro propósito do milênio é fazer cumprir as profecias bíblicas concernente ao reinado do Messias. Daniel 9, 24, Atos 3 e 20 e o verso 21, evidentemente, né? Enfim, no texto da Bíblia que fala sobre a transfiguração de Jesus, ali nós podemos ver o milênio em miniatura. O milênio, Jesus pega 1000 anos de história e coloca tudo em um dispositivo pequeno, uma miniatura ali. A palavra de Deus diz assim: e em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há
que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se, e a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Pois bem, irmãos, nós temos no texto aqui, o texto da transfiguração, Lucas 9, 27 a 31, Jesus Cristo transfigurado, sua roupa ficou brancas como a neve. Nós temos também aqui a presença de Moisés, de Elias, os personagens, Pedro e João e Tiago. Veja, nós temos Pedro, João e Tiago, pessoas literais. Nós temos Elias e Moisés, pessoas espirituais. Pois bem, na transfiguração, Jesus em glória, não em humilhação, como quando esteve na terra. Então veja que Jesus em glória. Aí mostra Moisés. Moisés nessa passagem está representando os santos que dormiam no Senhor. Lucas 9, versículo 30. Elias é outro personagem e ele representa os santos transladados. Veja, os santos transladados, que vão os vivos no período do arrebatamento da igreja. Moisés, os mortos, que serão ressuscitados. Pedro representa os santos que estarão vivos no dia do arrebatamento, tá? Elias representa os santos que foram transladados. A multidão ao pé do monte, Lucas 9:37, representa as nações que terão um lugar no milênio. Lembra da videoaula passada sobre o julgamento das nações vivas? Elas estão aí simbolizadas em Lucas 19, verso 37. E o tema do milênio, a morte redentora do Cordeiro de Deus, Lucas 9 e o verso 31. Veja que Jesus, Moisés e Elias conversavam e falavam sobre a morte de Jesus, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Seguindo, portanto, amados, nosso estudo, os fatos e aspectos do milênio. Muito bem, o milênio, meus irmãos, é um governo, um período de governo de Jesus que ocorrerá na terra, não é no espaço, não é nas nuvens, não é atrás do mar, é na terra. Louvado seja Deus. Será o governo de Cristo na terra, será um governo literal. E a Bíblia diz: os santos hão de julgar o mundo. Isto será no período do milênio, e é futuro, porque o termo hão indica futuridade, e o termo mundo aqui é cosmos, o mundo físico, o mundo material, com seus ocupantes, isto é, a raça humana. Então, é nesse período aqui que Paulo se refere, em 1 Coríntios 6 e 8,
não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo, o cosmo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então, irmãos, este mundo, conforme estamos falando, é a terra, o cosmo, o mundo completo. Salmo 2, 8 e 9 diz: pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Isso fala do milênio. Isaías 65, 21 diz: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Milênio, governo de Cristo na terra. Apocalipse 11, versículo de número 15: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O milênio que vai ocorrer na terra, bendito seja Deus. Outro aspecto do milênio: o milênio será a última dispensação concernente à humanidade. Frisamos várias vezes isto aqui. Será a dispensação da plenitude dos tempos. Para essa dispensação converge todas as alianças da Bíblia, como seja a aliança edênica antes do homem pecar, a aliança adâmica após o homem pecar, Gênesis 3,16, a aliança noélica, Gênesis capítulo 8 e capítulo 9, a aliança abraâmica, Gênesis 12, 1 a 3, a aliança da lei mosaica, Êxodo 28, verso 1 a 30, versículo 10, a aliança palestínica, Deuteronômio 28 e 1 a 30, verso 10, a aliança com Davi, a aliança davídica, Salmo 89, verso 3 e 4 e verso 28, e a aliança eterna, Jeremias 31 a 34. Será um reino sublime, aleluia. Ao findar o milênio, dará, portanto, início à eternidade, aos dias eternos, às eras eternas, que nós vamos falar disto, que será a série sobre escatologia bíblica, que ocupa o período depois do juízo final. O milênio será, portanto, a última dispensação da parte de Deus concernente à humanidade. Bendito seja Deus. Nesse período, irmãos, Jesus reinará sobre todas as nações. Não é sobre só Israel, é sobre todas as nações, porque o reino de Jesus será um reino literal e será um reino universal. Ele será o único potentado que regerá o mundo. Ele será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja Deus. Esses reinos do passado, que vai ressuscitar com novos nomes, o rei, o cabeça da estátua, que é ouro, Babilônia, aqui o prata, os medos e os persas, cobre, ferro, enfim, esse governo, esses impérios mundiais, desaparecerá tudo, somente Cristo será o Rei. 1 Timóteo 1,17:
assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Cristo Jesus, diz o Salmo 96, e o versículo 9: adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Esse versículo é profético, é futuro e é messiânico. Louvado seja o Senhor. Jeremias 30, verso 9 diz: mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Isso é futuro. Ezequiel 37, 24: e meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Isso fala do governo de Cristo sobre todas as nações. Daniel 7, 14, 27 diz: e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Aleluia. Em Jeremias, aliás, em Lucas 1, 31 e 32 diz: e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhes dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então fica aqui entendido que Jesus reinará sobre todas as nações da terra. Nessa época, irmãos, no milênio, não haverá nenhuma oposição. Será neutralizada por Cristo todo tipo de oposição que surgir contra o reino. Por isso diz lá a palavra de Deus: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Todos desaparecerão e somente Jesus reinará. Outro fato importante: no milênio, Deus preparará a terra para o estabelecimento do reinado de Cristo sob Deus. Segundo Samuel 7, 12, 13, Lucas 1, 32, 33, Salmo 89. Em 2 Samuel 7, 12, 13 diz: quando teus dias forem completos e vires a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhes dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui Deus faz uma aliança com Davi,
E aqui Deus confirma o trono para sempre. Onde? Aqui embaixo, olha, para Cristo, o Rei que reinará eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos. Aqui será agora a forma de governo na terra. Esta videoaula nós passaremos, portanto, num próximo estudo. Findaremos aqui, em nome de Jesus, agradecendo a você por assistir conosco esta videoaula. Agora, na próxima videoaula sobre o milênio, vamos frisar a forma de governo durante o milênio. Deus abençoe em nome de Jesus. Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio